falar? Pode falar agora, me ligar? É rapidinho. Alô? Oiê, como você tá? Hoje a nossa ligação pode ser um pouco polêmica, acho que você pode discordar de mim, mas tá tudo bem. Esse podcast são só os meus devaneios, minhas opiniões, às vezes eu tento trazer dados, às vezes não tanto, e bem naquele estilo, bateu, doeu, pega que é teu. Se não quiser pegar, você não pega. E tá tudo certo, tá bom? Mas hoje a gente vai falar sobre um sentimento que muita gente confunde com amor, com querer estar junto, com se importar, que é o ciúmes. Mas a minha opinião é que o ciúme é tudo menos amor. É o exato oposto de amor, se é que posso assim dizer. E eu não entendo por que romantizaram o ciúme? Em que momento ele virou esse sinônimo de cuidado, de prova de amor? Porque, pra mim, o ciúme é sinal de insegurança, sinal de desconfiança do outro. Eu sei que o medo de perder a pessoa amada é natural, é algo inerente ao ser humano, mas desconfiar dela, se a gente para pra pensar, é tão feio? Não é tão feio? Shakespeare já dizia, peguei uma frase aqui de Otelo, cultíssima, que eu amei. Acautelai-vos, senhor do ciúme, é um monstro de olhos verdes que zomba do alimento de que vive. Olha só isso, descrevendo o ciúme como essa criatura traiçoeira que se nutre da própria destruição que ele mesmo causa. E é exatamente isso. Palmas para Otelo. Mas sério, eu fui pesquisar mais a fundo para entender justamente da onde veio o ciúme. E existe esse debate, eu não cheguei em uma conclusão, vou jogar aqui o questionamento para você refletir comigo sobre se o ciúme é um produto da cultura ou ele faz parte de fato da nossa natureza. E aí sim, a gente pode ver que historicamente o ciúme já foi registrado desde os primórdios da civilização. Mitologia grega, textos antigos relatam, várias histórias, vários atos passionais que foram motivados por ciúme, daqueles deuses possessivos a tragédias gregas. Isso existiu. Só que eu acho que a nossa sociedade vem romantizando o ciúme cada vez mais. A gente pode ver isso em tudo da nossa cultura. Filme, música, novela. Quantas músicas não tem aí sobre ciúme? O ciúme como intensidade do amor, né? E até quando a gente vai conversar com pessoas que passam por relacionamentos tóxicos, as pessoas justificam os atos de ciúme excessivo, se é que existe um ponto em que o ciúme é ok para o excessivo ser demais. Mas enfim, as pessoas justificam, né? Ah, fulano só age assim porque ele me ama. Não, mas ele tá agindo assim porque ele tem muito ciúme, porque ele gosta muito de mim. Gente, eu acho isso o ó do borogodó. De verdade, de verdade. Porque o ciúme é você não confiar na pessoa, sabe? Para pensar aqui. Se você tá só com a pessoa entre quatro paredes, literalmente não tem absolutamente nada, não tem esse terceiro fator que possa gerar ciúme, porque o ciúme nada mais é do que isso, né? O medo de um terceiro fator chegar e roubar o seu amor de você, roubar a sua posse de você. Contém ironia, ok? Porque ninguém é de ninguém, em termos de posse. Mas enfim, sinto que muitos dos ciúmes masculinos, na maioria das vezes, é mais até sobre posse do que o medo de perder, do que o sentimento de amor mesmo. É só essa coisa de é meu e ninguém mais pode ter. Às vezes pessoas terminam com as outras, já pararam pra ver isso? Termina, não quer estar junto, quer tá aí, pegando geral, mas tem ciúme se a pessoa fica com outras pessoas. Porque é posse. Mas enfim, voltando. Você tá aqui, quatro paredes, só você e a sua pessoa amada, se declarando, amando, completamente entregue àquele sentimento, àquela confiança. Juras de amor, você é a razão da minha vida. Nunca encontrei alguém como você. E aí, vamos dizer que qualquer outra coisa é colocada nessa equação. Vocês saem para um restaurante, para uma festa, passa alguém atraente, você dá uma olhada, ou essa pessoa se esbarra em você e aí cria aquele contexto que na verdade é um mal-entendido, e a pessoa que estava ali fazendo juras de amor, quando não tinha nada para o amor ser posto à prova, simplesmente muda, simplesmente fica cheio de ciúme, irritadíssimo, possesso. E aí eu pergunto, isso é amor de verdade? Aquela coisa tão forte que estava sendo dita, que estava sendo compartilhada em um momento fora da vida real, quando posto em prática na vida real, sei lá, eu dei um exemplo
aleatório, de numa festa alguém se esbarrar em você, você meio que pedir desculpa. Sabe essa galera que fica com ciúme de qualquer coisa, de você falar com uma outra pessoa. Aí aquele amor ali que teoricamente deveria existir, ele some quando posto à prova, quando vai pra vida real. A gente consegue ver muito isso naquela série Casamento às Cegas, naquele reality, sabe? Quando eles estão nas salinhas, só conversando com um e com o outro, eles estão apaixonados, eles não têm nenhuma influência externa e vão se conhecendo e estão completamente apaixonados. Mas no minuto que eles vão pro mundo real, que eles têm um celular na equação, um celular com passado, com histórico, com coisas que não estão mais acontecendo. Mas todo mundo tem uma história, todo mundo tem bagagem. Aí, toda aquela relação, aquela construção não existe mais. É tão frágil assim. Por isso que eu acho o ciúme muito absurdo, porque me faz ver que, tipo, cara, é tão frágil assim? Qualquer coisinha. Porque estamos dizendo aqui sobre ciúmes sem razão. Claro que existe o ciúmes com razão, né? Que, pelo amor de Deus, acho que não é nem pauta. Se alguém realmente está causando, não tem muita defesa, não tem muito o que fazer. Estamos falando aqui sobre ciúmes sem razão, tá? Isso aqui é um disclaimer importante para esse episódio. Eu acho que o ciúme, querendo ou não, acaba nascendo da falta de autoestima. Dessa sensação de, tipo, não ser o suficiente, sabe? Porque se você para pra pensar racionalmente, sentir ciúme não faz muito sentido. Porque a pessoa tá com você porque ela quer. Você não pode fazer nada. Então, se você é muito ciumento, controlador e tenta impedir o pior, você tá forçando uma coisa que, tipo assim, se ela quer te trair, ela quer te trair, você não pode fazer nada. Não são as suas ações. Não é você rastrear o celular. Não é você ficar pedindo foto. Não é você ficar brigando que vai evitar essa vontade. Faz sentido? Então, o ciúme é completamente inútil. Fora que viver nessa sensação de hipervigília não é de Deus, gente. É uma sensação horrorosa. Você tá com alguém que supostamente você ama, que você quer ter uma vida junto e não acreditar na palavra daquela pessoa, querer que ela prove coisas o tempo todo, ninguém merece. Tá num relacionamento assim que você tá gastando energia pra controlar as atitudes de outra pessoa. Porque não tem o que você fazer. Se alguém quiser ir embora da sua vida, te trair, não tem o que você fazer, tá? Entendam isso de uma vez por todas. Por isso que eu acho que o ciúme é tão ruim, porque quando a gente tenta controlar isso, por mais que não tenha o que fazer, as pessoas tentam controlar, e aí é um gatilho total para um comportamento abusivo, de proibição, de controle, de manipulação. E isso, ao meu ver, na minha humilde opinião, de novo, é o extremo oposto do que é amar. Porque um amor saudável é baseado em confiança, em liberdade, em individualidade. O amor de verdade não prende, não limita. Não exige prova constante, mande foto, mostre, fale. Faz sentido? Confiar, gente. Confiar é a coisa mais linda que alguém pode fazer por um outro alguém. E tem outra coisa também, além de confiar, que a gente pode fazer para alguém que faz parte da nossa rotina, que a gente ama muito, o nosso pet. Porque amor de verdade também é cuidar, e cuidar não precisa ser um peso. Quem já usou tapetinho higiênico sabe, cheiro, gasto, lixo acumulado. Mas com o banheiro inteligente da Weezy, isso acaba. Sem cheiro, sem bagunça, sem desperdício. E para quem tá ouvindo, tem 10% de desconto com o cupom 10Weezy. O link tá na descrição. Agora sim, voltando pro nosso papo. E confiar, o que é que significa? Justamente a confiança é acreditar sem precisar de provas. É acreditar que a pessoa não vai te ferir. Você tá com aquela pessoa por isso, não é mesmo? Espero que sim. Então, as pessoas que vivem constantemente com ciúmes estão constantemente com medo, com esse medo de perder, com esse alarme na cabeça, ó, pé, 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 apitando o tempo inteiro. E muitas vezes criando cenários na cabeça inexistentes. É isso, a pessoa ciumenta é igual a pessoa ansiosa. Ela fica criando narrativas, entende? Narrando cenários catastróficos que muitas vezes nem existem. É exatamente igual à ansiedade. O ciumento fica interpretando um monte de coisa distorcida, lê significado oculto em onde não tem, aumenta as coisas e acaba se contando uma história que não é a história real. E por isso, na prática, o ciúme, de novo, o ciúme sem razão,
na maioria das vezes, fala mais sobre de quem tá sentindo aquilo do que sobre o parceiro. Porque é o espelho da insegurança, dos medos internos projetados na relação, entendeu? A pessoa projeta a insegurança dela própria. Porque se a gente para pra pensar, quando você tá numa relação, uma relação amorosa, querendo ou não, é muito num lugar de você é a pessoa mais importante da vida daquela pessoa. Você é a prioridade daquela pessoa. Claro que existem muitas outras relações muito importantes, nossos pais, filhos, nem imagino como seja, ainda não tenho, mas querendo ou não, o cônjuge, o parceiro amoroso é a pessoa que você mais vai conviver. Se a gente vai ver, existe um gráfico que mostra as relações e o tempo de convivência com cada uma delas. E, de fato, o relacionamento amoroso, um casamento, é o que ganha de lavada. Então, às vezes, esse ciúme é justamente tipo assim: será que o meu lugar aqui, como pessoa mais importante, está ameaçado de alguma forma? Será que tá? Então vem completamente de um lugar da insegurança. Eu brinco, né? Quando, sei lá, meu noivo vai pra algum lugar, vai pra um barzinho com os amigos e tal, que eu zero tenho ciúme disso, não tenho problema nenhum com isso. Eu falo, gente, não tem problema nenhum. E não é porque eu confio nele, não. É porque eu confio em mim. Você acha que ele vai arranjar alguém melhor do que eu? Brincando, porque é óbvio que eu confio muito nele. Mas eu acho que parte muito disso. Você tem que confiar em si também pra não ter ciúme, sabe? A pessoa que tá perdendo. Ora bolas. Enfim, eu sei que essa pode ser uma visão meio ingênua, romântica demais. Eu nunca vi ninguém falando dessa forma, falando que o ciúme é o oposto do amor. Muito pelo contrário, né? As pessoas falam que o ciúme faz parte, que o medo de perder faz parte e por isso que gera o ciúme. Só que eu não consigo enxergar como a principal razão de feminicídio no Brasil, que é o ciúme, seja amor. Eu não consigo enxergar como você não pode usar isso, você não pode olhar pro lado, é igual a um eu te amo. Eu não consigo conceber. Então não sei se realmente é uma visão ingênua e romântica ou de fato a gente que tem romantizado uma coisa que não é o amor. Então, eu sei que muita gente vai discordar de mim nesse episódio e eu quero ver. Então vamos fazer uma brincadeira nos comentários com 2 emojis. Se você acha que ciúme é amor, sim, coloque um cadeado. Se você discorda de mim, né? E se você concorda comigo, se você acha que o ciúme não é amor, coloque aquela pomba branca da paz. A pomba branca da paz, se você acha que ciúme não é amor. E o cadeado, se você acha que tem que prender a galera mesmo, não dá pra ter liberdade. Brincadeira. Mas se você acha que o ciúme faz parte, o medo de perder faz parte. É isso. Semana que vem eu te ligo de novo. Beijo! Esse programa foi produzido por Waffle.